Jorge, hoje você está no Procon, né? Qual que é o maior desafio lá? O caso que mais aparece no Procon? Aparece bastante coisinha que não tem o que fazer, que não é de Procon, e aparece muito caso sério lá. Como é que é o dia a dia ali do Procon ali? Procon dois momentos distintos, né? Quando eu fui para lá na minha primeira gestão, em 2021, eu pego um Procon no auge da pandemia, com o comércio fechado, alguns setores só empresariais podiam atuar naquele momento, eram supermercados, padarias, postos de combustíveis, farmácias e lojas de materiais de construção. O É, a restante cons- estava a fechado. construção civil nós continuamos. Então, vocês continuaram, vocês tinham um decreto municipal que permitia aquela briga que o Felício teve com o Dória, e com toda razão o Felício tinha total razão disso daqui. Haja visto que o número de vítimas aqui em São José é muito abaixo do que foi esperado na época. A gente perdeu 2.000 pessoas, infelizmente, mas esperavam até 15.000 pessoas fossem morrer em São José pelo tamanho da população. E a gente conseguiu fazer realmente, né, com que não acontecesse isso. Uma A gente tragédia construiu o maior, né? hospital de retaguarda, Retaguarda. tudo. A tragédia era anunciada, né, Marcela? A gente evitou. Graças a Deus, graças a Deus. Um trabalho que uniu todo mundo naquele momento. E eu me contaminei na época, levei para casa, minha mulher e meu filho também se contaminaram. A prefeitura não parou. E acertada a decisão do Felício, ele afastou as pessoas que estavam em grupos de risco. Mas, enfim, a gente continuou dando passos. Eu tive, naquele momento, 2020, foi difícil demais. A gente entregando conjuntos habitacionais, prestes a entregar conjuntos habitacionais, tínhamos que fazer reuniões periódicas com Caixa Econômica Federal, com as construtoras contratadas. A gente não conseguia fazer essas reuniões físicas. Eu comprei câmera, comprei microfone, comprei o equipamento todo Pra e não lancei o parar, né? desafio para a gente fazer as reuniões virtuais. E ali começou tudo a acontecer. Mas o Procon não foi diferente. Eu cheguei no Procon nesse momento, em 2021, entrando pessoa por vez no Procon. Mas aí vai, 2 salas de audiências, atendimento estava muito enfraquecido, as pessoas estavam se contaminando e saindo e tudo mais, mas eu resolvi mudar, apostar, ter a coragem suficiente, né, de toda a experiência acumulada ao longo da minha vida, vendo o Felício fazendo as coisas da forma correta, o Anderson acompanhando tudo, resolvi abrir tudo isso daí. Criei outras 2 salas de audiências que levavam, depois da resposta do fornecedor, mais de 100 dias, 110 dias para você designar uma audiência. Eu consegui baixar isso daí para o prazo mínimo de 15 dias. Então a gente consegue hoje, com mais 2 salas de audiências, a gente tem capacidade de sobra para mudar tudo o que aconteceu. A fiscalização, eu coloquei os fiscais para atuarem. A fiscalização era reativa. Então dependia de De alguém denúncias para provocar para os fiscais irem. Pelo contrário, eu criei a fiscalização proativa, não era nem ativa, é proativa, e continua até hoje. Eu chamei os fiscais na época, falei do momento que estávamos vivendo, mas eu falei também da nossa obrigação de trabalhar e zelar pelos consumidores e para harmonizar as relações de consumo. E eles toparam. Então, assim, a gente nunca faz sozinho. Por onde quer que eu tenha passado, todo mundo acompanhou isso daí e deu esse apoio integral para que a gente fizesse. Começamos a fiscalizar esses 5 segmentos empresariais, né? Fizemos uma planilha com os principais, os maiores da cidade, e aí a gente foi diminuindo, né, o tamanho, o porte desse estabelecimento para também receber uma visita pelo menos ao ano, cada estabelecimento da cidade. E não são visitas, né? E aí mudei o uniforme, porque deixa de ser aquele uniforme preto, o fiscal parecia um policial, né, intimidando o fornecedor. A gente passa a usar uma outra cor, adesivagem nova nos carros. A gente muda realmente toda essa comunicação do Procon com a sociedade, né? Eu vou até a CI, eu vou até o Sim Comércio, trazer os empresários para dentro do Procon, mostrar para eles que vale a pena eles estarem cadastrados no Procon, estando junto da população. O empresário só tem a ganhar quando ele faz isso. Hoje em dia, todo mundo tem uma rede social, e essa rede social é um jornal, né? Antigamente tínhamos jornais impressos e tal, hoje em dia nem tem quase. Um ou outro jornal ainda imprime, muito difícil, né? muito E é muito difícil. Então a gente hoje o comerciante hoje ele está sujeito a isso. Um consumidor insatisfeito coloca em sua rede social e isso prolifera. Essa informação prolifera. Então o total apoio deles todos, né? Então os índices também. A gente tinha tido 63 mil atendimentos no ano anterior. Eu passo a fazer mais de 120 mil atendimentos no primeiro ano, quase que dobra de novo.
essa quantidade. Mas essa sinergia, e aí tem o papel da imprensa importante também, que vem junto conosco para divulgar o nosso trabalho, para mostrar, fazer as orientações. Recriei, né, um canal de comunicação com a população direta e impressa, que são nossos folders temáticos. Você não vai se lembrar se é novo. Tinha o Jornal do Consumidor, meus pais tinham loja ali no Calçadão, na frente do mercado municipal, e a cada 15 dias era tiragem quinzenal. Os jornaizinhos eram postos em algumas bancas ali, em biblioteca municipal era entregue, na prefeitura, enfim, em estabelecimentos, em um ou outro estabelecimento também, eles deixavam esse jornal para ser entregue para a população. E nesse jornal tinha, além de informações, realmente dicas aos consumidores, tinha receita de bolo, tinha telefones úteis, tudo que você imagina estava nesse jornal do consumidor, com 4 páginas. Hoje em dia, ninguém mais quer saber de impresso, receita, telefone. Você entra na internet, você vai no Google, ele te dá a informação que você quer. E aí eu criei com o Avelino, né, que é o nosso assessor de imprensa, que topou a ideia toda da gente recriar. E era o Avelino que fazia o Jornal do Consumidor. Então a gente tem um jornalzinho hoje, né, uma edição mensal com cada data comemorativa, porque é assim que o comércio funciona. Então a gente está junto com o comércio, apoiando o comércio, inclusive. A gente tem vocações aqui em São José que a gente não pode negar, né? Para o ineditismo, para o empreendedorismo, são vocações nossas, dos joseenses. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Eu tive que emparelhar o PROCON com a administração pública. O PROCON não podia ter ficado para trás. Há 15 dias, 20 dias atrás, eu estive em Vitória, no Espírito Santo, na reunião anual que tem dos principais PROCONs do país. Fui convidado aí e fui. Apresentei o PROCON de São José para eles. Pude fazer comparações do PROCON de São José com os principais PROCONs do país. Marcelo, e te digo categoricamente, não perdemos em nada. Muito pelo contrário, começarão a vir a São José para pegar a nossa experiência, todo o nosso know-how. E isso vai ser uma constante daqui para frente. Temos um sistema próprio, né, que não é o caso dos outros PROCONs. O nosso sistema não é o melhor do mundo, mas é o melhor de todos. Não tem outro sistema como o nosso. Já provoquei a Urban para que seja feito aqui em São José, e a gente já está em conversa para que a gente tenha esse novo sistema para a gente exportar para as outras cidades. E aí vem renda para a cidade. Então, a Urban passa a vender para o PROCON de São José e vende para outros PROCONs também. Então, vou ajudar a desenvolver esse melhor sistema ainda que nós temos, né? Nós temos uma empresa hoje que fornece os nossos atendentes, os nossos conciliadores. Então, tudo isso daí são inovações que foram feitas de 21 para cá e que vão continuar. Então, quando eu recebo o convite do Anderson para voltar para o PROCON, eu quebrei um paradigma meu, que era não estar onde eu já estive antes, né? E qual é o maior desafio? Não é fazer igual eu fiz lá atrás, na minha primeira gestão. É fazer melhor. É fazer diferente. É buscar justamente isso daí, no ineditismo, né? E eu te digo, se nós temos uma marca, um souvenir, é o joseense. Esse é o melhor souvenir que nós temos, né? Esse poder de criação que a gente tem aqui em São José, eu não sei se é a nossa água, se são os nossos ares, se são os nossos campos, fato é. Somos realmente diferenciados e temos que zelar por isso. E a gente tem que estimular as próximas gerações a fazerem o mesmo. Então, o PROCON de São José, eu voltei o convênio com a Fundação PROCON, que a gente estava distante, lá em 2021. Vai vir um novo carro, daqui a alguns dias chega um novo carro para cá, que a gente acaba se beneficiando. Fundação PROCON me quer muito perto deles, representando, inclusive, junto com eles o Estado de São Paulo, em outros órgãos federais, junto aos prefeitos. Então, assim, a gente está numa sinergia muito boa, dando mostras para todo mundo do que fazer em São José, né? E o PROCON recebe, a gente tem, assim, eu estou terminando de traçar o perfil do frequentador do PROCON, de quem recorre no PROCON. 48% dos munícipes que vão ao PROCON são idosos. E olha que perfil interessante. O que eu faço? Junto com isso, eu já estou trabalhando com a OAB para a gente criar um programa municipal visando a proteção dessa população idosa que mais cresce, né? Que está vindo para morar em São José. Quem não é joséense está vindo morar e quer qualidade de vida. E aí as relações de consumo têm que ser as mais seguras possíveis. Jorge, olha que bacana. Nós falamos agora sobre a mobilidade urbana de São José, ótima, educação ótima e a saúde fazer inveja. E agora temos mais um dado. O PROCON, ele é o top 1 do estado de São Paulo aí, né? Pois é, isso é maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. O PROCON,
ele tem poder punitivo ou ele só faz mediação e auxilia e tenta fazer um acordo? Ou ele tem um poder de chegar e punir? Como é que funciona isso aí? Procon pune sim. É uma satisfação enorme estar hoje à frente do Procon de São José, voltar ao Procon de São José. Uma das áreas do direito que eu mais gosto é o direito do consumidor. Eu sou velhinho, né? Quando eu fiz faculdade ainda não tinha direito do consumidor. Hoje já tem. Olha Já que tem. bacana. Que é como é que as coisas vão evoluindo, né? Mas eu entrei na faculdade em 92, um ano depois também do advento do Código de Defesa do Consumidor, que é 91. Então é natural que realmente as coisas acabam se aconchegando, né? Então, com o passar do tempo, o respeito muda, né? O Procon hoje, junto com o Corpo de Bombeiros, uma das instituições mais bem avaliadas pela sociedade. Então, isso nos enche de orgulho, mas também de responsabilidade, né? Então, quando a gente usa o nosso poder de polícia para multar uma empresa, para fazer com que ela seja fechada, inclusive, a gente tem que ter muita convicção disso, muita comprovação, e a gente pode fazer. A gente faz de tudo para que não multe uma empresa, né? Sinto dor no coração quando eu tenho que multar uma empresa, não multo satisfeito, não. Né? Apesar de todo esse sistema que foi criado em 2017, quando a gente rompeu com a Fundação Procon, né, a gente criou aqui um conselho municipal para dar respaldo também à nossa instituição. A gente tem uma Câmara especializada dentro da Junta Municipal de Recursos, a 5ª Câmara, né? E esse conselho é composto, parelhado tem que ser, metade por representantes do poder público municipal e a outra metade por representantes da sociedade civil organizada. E a gente tem um fundo municipal que tinha pouquinho dinheiro quando entrei, hoje, graças a Deus, a gente tem muito dinheiro para fazer com que esse dinheiro seja revertido em ações em defesa do consumidor. Mas mais do que defender o direito do consumidor, a primeira obrigação do Procon é ela manter as relações de consumo harmônicas. E para isso você precisa de informação. Você precisa estar realmente à frente do tempo. Você tem que antecipar os problemas, é como no jogo de futebol. Você tem que antever uma jogada do teu adversário para você não levar o gol. E ao mesmo tempo, você tem que se armar para você fazer. Então o Procon trabalha nesse sentido. A gente verifica o que está acontecendo, né, de pior no mercado, né, para a gente antecipar as nossas ações. A gente está sofrendo agora, né, com as bets. A gente está sofrendo agora, né, com empréstimos consignados para os nossos idosos, né, como eu estava falando. A população idosa avança, graças a Deus. Meu pai não teve essa sorte, faleceu cedo. Mas as pessoas estão vivendo cada vez mais, estão passando fácil dos 80 anos. E essa população consome, Marcelo. Só que essa população, ela tem que estar defendida, ela tem que estar muito bem representada. Então nós estamos à frente, né, realmente fazendo com que essa população não sofra, ou sofra o quanto menos, né? Então a gente vai até, recorre ao Ministério Público quando é necessário fazer, recorre à Delegacia de Polícia também, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa ter os outros órgãos juntos com a gente. A gente tem o IMET, o Inmetro, agora há pouco tempo, também que já estão compondo tudo isso daí, né, todos os nossos trabalhos, para que a gente realmente atinja a excelência no atendimento, né? Mas a gente tem poder, sim, de multar, inclusive fechar um estabelecimento. Nós que estamos do lado de cá, o empreendedor, o empresário, o comerciante, a gente ouve muito, né, que o comerciante, o empresário, o empreendedor, enfim, quem está tentando, às vezes é muito perseguido pela fiscalização, por Procon, enfim. Isso aí eu entendo que é um pouco fake, não é, ô Jorge? Não tem isso, né? Porque assim, se o Procon quiser me perseguir, ele não vai ter consumidor para defender, né? Então, isso aí não é assim, né? O Procon, ele procura orientar a gente enquanto comerciante, enquanto empresário. E aí, depois de tudo ser esgotado, depois que o Procon falou assim, ó, Marcelo, ó, não é assim, o CDC diz isso, né? Toma cuidado, senão o russomano vai aparecer. Depois de tudo esgotado, que aí começam, vamos dizer assim, as punições, né? É desse formato que funciona, né? Dessa forma a gente vem fazendo desde 2021, Marcelo, justamente, né? Eu nasci dentro de uma loja. A primeira loja da Rua 7 de Setembro foram dos meus avós, na década de 50. Até então, meus avós trabalhavam em feira, mascateavam, vendiam de casa em casa, deixavam minha mãe e minha tia mais velha numa creche, ali na Rua Sebastião Hummel. Então elas ficavam ali enquanto meus avós estavam fora.
E aí meu avô achou por bem na época realmente montar uma empresa. Pegou um corredorzinho, né? Rua 7 era onde paravam as charretes ali, onde paravam os burros, era fétido demais, foi motivo de chacota para a colônia libanesa e também fora dela. Mas hoje, olha o que é a Rua 7. Hoje é um calçadão. O metro quadrado mais valorizado que tem hoje aqui na região inteira está ali na Rua 7. Então, assim, eu sei todas as mazelas que tem um comerciante. Meus pais tinham loja do lado ali. Então, eu sei muito bem como que é, quanto sofre um comerciante, o quanto ele abdica de ficar com a família, de ter os seus luxos, né, as suas vontades satisfeitas para ele, sabe, estar empreendendo, para ele estar pagando os seus impostos, para ele estar empregando. Quem mais emprega no país não são as grandes empresas, não são as grandes fábricas, são as pequenas empresas. Essas lojinhas pequenas, né, empregam todo mundo e a gente tem que estar perto. Se a gente pegar de uma outra forma para verificar o quanto a gente está perto dessa população toda, desse ramo de atividade, nos nossos índices do PROCON, das empresas mais reclamadas, quem figura nos primeiríssimos lugares? As grandes empresas. Os bancos, que aliás, bancos que não quebram nenhum no país desde 2002. O último foi o Banco Santos, ainda no governo Fernando Henrique. De lá para cá, nenhum banco quebrou. Por que será que não quebra? Porque banco tem lucro. Né? E aí vai, quando a gente fala, né, que o combinado não sai caro, quando você combina com o banco, vai sempre sair caro. Você vai ter sempre prejuízo e o banco vai ter lucro. Vai ter lucro. Então o PROCON está aqui para defender. Né? O PROCON está aqui para defender os consumidores contra os bancos, contra os abusos dos bancos, contra as concessionárias quando elas erram demais. Né? A gente teve caso com a Sabesp aqui, foi o único PROCON que conseguiu multar a Sabesp. A gente multou a Sabesp em R$200 mil. Para a Sabesp cumprir com sua obrigação, que é o fornecimento de água. Água que não pode ser, tem o atendimento, o fornecimento interrompido, ele tem que ser constante e tem que ter qualidade no atendimento. Mas eles dizem, mas se a gente não fornecer, a gente não ganha também. Então, que vocês se preparem para fazer o fornecimento ideal. Bem e foi feito, o que o né? Felício cobrou deles e fez com que o presidente estivesse aqui em São José. Inclusive, estão sendo feitas obras, né, que levam para a Zona Leste a maior quantidade possível de água a ponto de não faltar para mais ninguém. As empresas de telefonia dão muito trabalho para o consumidor. Os pequenos comerciantes, os médios comerciantes, esses estabelecidos na cidade, eles representam muito pouco de reclamação que chega no PROCON, porque a gente procura orientar. Muito embora a gente faça orientação, a gente faça palestras, e muitas vezes vou eu mesmo palestrar para essas grandes empresas. Junta-se os funcionários todos e eu prefiro uma palestra. A gente não cansa de informar. Quando a gente faz as nossas ações, essa troca de uniforme, essa troca de postura realmente dos fiscais, tem a ver com tudo isso. Para que o fornecedor, para que o comerciante não seja exposto ao ridículo, né? Abomina essas práticas de quem vai à loja com TV do lado, filmando, expondo o rosto do comerciante. Então a gente, assim, o PROCON ideal é aquele PROCON que ele é amado pelos consumidores, mas ele não é odiado pelos fornecedores. Ele é respeitado. Ele é respeitado pelos fornecedores. E é isso que a gente procura fazer com o PROCON de São José, ser respeitado. Né? Quando chega um empresário para falar comigo, e eu falo com todo mundo sem nenhum problema, né? Por que eu recebi uma multa, ele acha que foi injusta ou não. Ele sai de lá do PROCON se desculpando. Tira foto comigo, toma café comigo e ele sai se desculpando. Então, é dessa forma que a gente tem que agir. Né? Estar no poder público tem bônus, mas tem ônus também. Né? Então, quando assina uma multa, não assina essa multa satisfeito, não. Eu quero fazer o contrário. Eu quero estar educando as pessoas, informando as pessoas. E aí vai. Eu estava em tratativas lá na minha primeira gestão, né, com a Sala do Empreendedor, para que as novas empresas da cidade, que fosse uma exigência, que seja uma exigência, passar por treinamento do PROCON. Antes dela ter realmente um alvará definitivo, antes dela ter o número de CNPJ, ela passe por treinamento no PROCON, para ela tratar melhor os seus consumidores, para ela saber o quanto significa, né, o poder que ela tem nas mãos de atender bem ou mal, de receber uma multa ou então dela ganhar novos consumidores. Tudo vai depender do comportamento dela. Assim como a gente faz na vida. Né? Você quer amor? Você dê amor. Você quer atenção? Você dê atenção. Você quer cliente? Atenda bem. Né? Respeite os consumidores. E aí vai. Eu não meço uma empresa, a qualidade de atendimento de uma empresa, ou se ela é boa ou ruim, pela quantidade de registros de reclamações que chegam ao PROCON. Eu vou te dar um exemplo.
EDP Bandeirante. E aqui não é uma defesa, é uma constatação, tá? A EDP Bandeirante está em todas as casas da cidade. Ela está em todos os comércios da cidade. Onde tem energia elétrica, tem EDP, certo? Certo. Ela não está em primeiro lugar entre as mais reclamadas. Ela tem muitas reclamações, mas percentualmente a quantidade de negócios que ela realiza, faz. de relações de consumo que ela tem, é muito baixo. E além de tudo, ela responde a todas as notificações que nós enviamos a ela. A representante da EDP vai em todas as audiências, não tem falta, não tem falha. Eu posso falar que a EDP Bandeirante é uma má fornecedora? Eu não posso. Então a gente tem essas métricas todas, a gente está sempre perto, procura estar o mais perto possível, né, da CI, da Associação Comercial e Industrial e do Sindicato Comércio Varejista. Então são duas entidades que nos apoiam, que têm o nosso apoio também, para preparar melhor os empresários da cidade. E quem hoje não tem esse preparo é porque não quis, Marcelo, porque a gente oferta, cansa de ofertar. São palestras em escolas, palestras em casas de idoso, e palestras em CRAS, aonde a gente pode ir, a gente leva essa mensagem consumerista. Entendi. Jorge, hoje com o avanço, né, da tecnologia, internet, você tem muito caso lá de golpes pela internet. Geralmente são mais nos idosos, ou também a juventude acaba caindo um pouco ali. E como que o Procon faz? Porque assim, uma pessoa que ela dá um golpe pela internet, geralmente ela tá escondida, né? Ela tá ali num IP que de repente não é o dela, não tem uma porta aberta, não tem nada. Como é que o Procon age para fiscalizar isso aí, para tentar... Porque quem deu um golpe, Jorge, vamos ser sinceros, ele não vai na audiência, né? Ele não vai, né? Quem vai na audiência é o que você falou. É o consumidor, é o empresário, é o empreendedor que é decente e pode ter tido um problema, como todo mundo tem na prestação daquele serviço. Às vezes não a empresa, mas de repente um mau funcionário, um mau empregado ali, que de repente por algum motivo errou mesmo, tal, enfim, né? Esse vai na audiência. E esse cara que dá o golpe, como é que vocês auxiliam na resolução desse problema? Todo mundo está sujeito a golpe. E eu já tomei. E eu tenho que admitir. Ano passado eu estava fora do Procon, né? Abri minha rede social, abri Instagram, vi lá uma promoção de cápsula de café. Eu sou um viciado em café, tomo café o dia inteiro. Vi uma mega promoção. Se responder essas perguntas e questionários, você não paga, paga frete, enfim. Fui lá, caí no golpe. Faz parte, a gente acaba caindo. Mas a população idosa, né? Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata o consumidor como um hipossuficiente. Uma pessoa que não tem todo o conhecimento, não tem todas as informações. Isso é claro. E ao contrário dos empresários, que deveriam ter essas informações e nem sempre têm, né? Então a gente já tem essa vulnerabilidade declarada, né, pelo Código, registrada no Código, consignada no Código de Defesa do Consumidor. Mas, Marcelo, essa população idosa, minha mãe tem 70, vai fazer 72 anos daqui a alguns dias, se Deus quiser, né? Ela consegue hoje acessar internet e tal para ver notícias, mas ela não tem rede social, ela não tem tanta facilidade no manuseio. Ela tem limitações. E tem um neto que fica o dia inteiro no celular, que ensina meu filho o tempo todo ensinando minha mãe. Jorginho é o nosso assessor especial de assuntos tecnológicos. Tudo passa pelo Jorginho. É uma compra de um celular, tudo, filho, vem cá, né? E ele vai dando orientação para todo mundo. Mas ainda assim, ela mesmo com todo esse suporte que ela tem pelos filhos, pelo neto, pela nora, minha mulher tá toda hora com ela também, né? Carol, um beijo toda hora com a minha mãe, ajudando também. Então, ainda assim, ela sofre. Agora, você imagina quem mora longe da cidade, quem não tem acesso a tudo isso. Que não como tem é que o Jorginho ali, né? E que não tem o Jorginho. Essa população é tratada como hipervulnerável. E essa hipervulnerabilidade faz com que a gente trabalhe, faz com que a gente informe. Declarar guerra resolve? Como é que você vai punir um cara que está num presídio? Não tem jeito. Ele já está lá dentro, então não tem como você punir. A gente tem que A última instância da punição, ele já tem. Ele já está recebendo essa punição, ele vai ficar mais tempo. Então eles de dentro da cadeia, a gente sabe que acontece isso, vem lá do Nordeste, vem do Norte, desses presídios, essas ligações para cá, para o estado de São Paulo, para o restante do país, para muitas vezes induzir a golpe. Só que junto com isso, Marcelo, a gente tem outra situação. Quando a gente está falando em golpe bancário, os bancos têm que oferecer segurança, inclusive segurança digital. Então é aí que a gente tem que atacar, e muito, né? Informando os consumidores, alertando os consumidores, né? E volto a dizer, a imprensa é o nosso quarto poder. Com todo respeito ao Ministério Público, a imprensa está sempre perto, nos ajudando, tem esse poder
né, de levar a comunicação a todos os lares. Todo mundo hoje em dia escuta rádio. Eu não vejo TV há muitos anos, mas eu escuto rádio, né? Eu vejo notícias pela internet e tal, mas todo mundo consegue hoje em dia acessar e ter esse tipo de informação. Quando isso tudo não chega ao consumidor e os bancos falham, tá aí o golpe. E aí que vem o Procon para ajudar. E quando o Procon, quando é caso de polícia realmente, o Procon absorve, cobra dos bancos uma atitude mais enérgica para ressarcir esses consumidores e encaminha para as delegacias de polícia para darem sequência na esfera criminal. Mas estão ocorrendo esses golpes, a gente tem que realmente ver quem é que está aí por trás. Se são os bancos que estão falhando, e muitas vezes são os bancos que falham, né? Eles estão cada vez mais intensificando as ações de controle, né, de segurança, para que tenhamos mais segurança ainda nas relações. E com o celular hoje, você não precisa mais andar com cartão de crédito, aqueles impressos, né? Nada, um celular hoje faz tudo isso daí. As pessoas recebem ligações, muitas vezes, pedindo para colocar sua senha. E quem está do outro lado não se identifica como funcionário do banco e tem acesso às informações todas da pessoa para que ela realmente tenha confiança o suficiente, né? Acredite e passe suas senhas. Então a gente combate nesse sentido, né? De informar bastante a população, né? Com o apoio da imprensa, que é fundamental, e quando não é o suficiente tudo isso, encaminhamos para a esfera judicial e criminal através das delegacias de polícia.